Pai, é no nome de Jesus Cristo que eu oro agora, Senhor. Como ministro do Evangelho. Que Tu me uses nesta manhã, Senhor. Para que dos meus lábios saiam labaredas de fogo, Senhor. E nesta manhã, Pai, a palavra que virá não será minha, como nunca foi e nem será hoje. Mas será uma palavra, Senhor, de libertação. Uma palavra que terá temor, trará temor, Senhor. A começar em mim, temor e tremor diante de Ti. Para que o Teu propósito possa ser cumprido nas nossas vidas, Senhor. Para que o Teu propósito possa ser cumprido nesta igreja. E já vimos que Tu estás aqui. Quando Tu começasses nesta manhã a falar através da boca do Teu servo, todo o conselho que Tu tens para nos dar nesta manhã, Senhor. Graças Te damos, ó Deus, por todos os servos que aqui estão, servos e servas que aqui estão, que têm coração humilde na Sua presença, Senhor. Porque todo altivo, Senhor, será abatido, mas todo humilde será exaltado, Senhor. Todo quebrantado, em nome de Jesus Cristo, Pai. Confirma a Tua palavra, Senhor. Confirma a Tua palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Confirma a Tua palavra nesta manhã, Senhor, e nestas outras manhãs que se seguirão. Em nome de Jesus Cristo. Põe a mão sobre o ombro do teu irmão e profetiza sobre a vida dele, os teus ouvidos agora. Não é preciso olhar para ele, nem preciso sorrir para ele. Fecha os teus olhos e profetiza sobre a vida dele, que os ouvidos dele estarão abertos para ouvir e entender a palavra de Deus. E esta palavra não só gerará fé, mas gerará libertação, gerará temor, tremor diante de Deus, gerará obediência diante de Deus. E as portas serão abertas. Aleluia. Todo ouvido está aberto. Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus irmãos e irmãs, nós vamos começar uma série de lições sobre autoridade e submissão. E essas lições são importantíssimas para o propósito que Deus tem para esta igreja. Deus está levantando, Deus não quer e nem vai, Deus já está levantando um povo que não se assusta com frio, um povo que não se assusta com os empecilhos, um povo que não se assusta com as aflições. Deus está levantando um povo poderoso na terra para os últimos dias. E é muito importante nós compreendermos a palavra de Deus, não só aquilo que chamamos de coisas boas, daquilo que nós gostamos, como fé, por exemplo, amor, a unção, tudo isso é muito bom, mas há muito mais no reino de Deus. Fé, amor, unção é uma ponta de um iceberg no reino de Deus. São as coisas que estão em evidência, são as coisas que aparecem, que trazem resultados até mais rápidos. Mas há coisas que não aparecem tanto e que trazem resultados não rápidos, mas resultados duradouros. E principalmente, pela experiência que eu tenho como homem de Deus, que não é tanta assim, que eu ainda sou novo, ainda tenho muito que aprender, muito mesmo. Mas pelas andanças minhas, tenho visto que no Brasil é uma mensagem que tem que ser pregada. Eu estou tremendo. O som de Deus está aqui. Eu nesta manhã senti uma oposição tão grande, eu saí da minha casa tonto. Meu nível de açúcar abaixou de uma forma impressionante, e eu saí de casa tonto. E ainda cheguei aqui e estava meio tonto. E é uma oposição para não dar esta palavra. Porque hoje vai haver libertação, não só hoje, mas nos domingos seguintes. E este homem de Deus, o Gilmar, começou já logo no começo
a dar a palavra toda. É o sinal que Deus está aqui nesse lugar e esta palavra vem de Deus. E como eu dizia, meus irmãos, sobretudo no Brasil, esta palavra tem que ser pregada. Por quê? No Brasil se crucifica um homem de Deus, uma mulher ou um homem, seja ele quem for, quando ele adultera. Está errado? Tá. É pecado? É. Mas você vai ver, pela palavra de Deus, de que este pecado é perdoado por Deus. Mas há um pecado que não é perdoado por Deus, que é o mesmo pecado de Satanás, que se chama rebelião, e nas igrejas não só é premiado, como aquele que faz rebelião toma um tapinha nas costas e diz: esse é meu irmão. Está tudo o oposto da palavra de Deus. E muitas vezes há rebeldes em potencial dentro das nossas igrejas, e nós vamos ver como é que eles atuam, porque são influenciados por Satanás, e que causam estrago na igreja, causam estrago ao corpo de Cristo. E nós dizemos, temos que andar em amor, porque é nosso irmão. Mas é como quem dá paulada nas ovelhas e anda de braços dados com os lobos. Porque esses são verdadeiros lobos devoradores, que andam no meio do povo de Deus para roubar as ovelhas do aprisco. Meus irmãos, a autoridade e submissão é um princípio importantíssimo, porque a partida, todo o reino de Deus está baseado nesse princípio, em autoridade e submissão. Nós vamos ver vários versículos ao longo da palavra de Deus, que diz que todo o reino de Deus está seguro debaixo da autoridade de Deus. E a partir daí, todas as coisas acontecem. Tudo foi criado debaixo da autoridade da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis e vamos logo ao princípio. Primeira página da Bíblia, capítulo 1 de Gênesis, versículo 1. E nós poderemos ler alguns versículos, mas você pode ler todo o capítulo de Gênesis 1. E tudo foi criado debaixo da autoridade da palavra de Deus. Já diz aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz. E o que é que houve? E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, e chamou a luz dia, as trevas noite, e foi a tarde, a manhã do dia primeiro. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Versículo 9. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco, e assim foi. Versículo 11. E disse Deus: produza a terra relva. No final do versículo, e assim foi. Versículo 14. E disse Deus: haja luminares do firmamento do céu. No final do versículo 15, e assim foi. Versículo 20. E disse Deus: produzam as águas cardumes de seres viventes. E por aí afora. Versículo 21, criou, pois, Deus os monstros marinhos, os seres viventes e etc. E Deus, versículo 22, os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas do mar. E multipliquem-se as aves sobre a terra. Versículo 24. E disse Deus: produza a terra seres viventes.
Versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Criou, pois, Deus, versículo 27, o homem à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 'E viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que tudo era muito bom'. Versículo 31. Tudo foi criado pela palavra de Deus. Tudo foi criado debaixo da autoridade da palavra de Deus. Estas palavras que Deus deu transmitem uma ordem. Deus deu uma ordem e todas as coisas passaram a existir. Quando chegou no homem, Deus fez com mais cuidado. Mas todas as coisas, inclusive o homem, foi feito debaixo da autoridade da palavra de Deus. Todo o reino de Deus funciona debaixo desta autoridade. E quando Deus deu a sua palavra, a sua autoridade entrou em funcionamento e começou a criar coisas. E depois de tudo criado, depois de tudo feito, todas as coisas se mantêm pela autoridade da palavra de Deus. Depois que tudo foi feito, todas as coisas são sustentadas pela autoridade da palavra de Deus. Vamos a Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Vou ler mais uma vez. Sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e, leiam comigo, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Amém. Depois que Deus criou todas as coisas, todas elas são sustentadas pela palavra do poder de Deus, pela autoridade de Deus. Você vai ver o mar, e o mar está estabelecido um limite, que foi estabelecido na criação, e ele não ultrapassa aquele limite. Ele vem com toda a força, chega no limite pré-estabelecido e volta. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando veio para a terra, ele veio debaixo da autoridade do Pai. Ele veio debaixo da autoridade do Pai. Você pode abrir aí a sua Bíblia em Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. E aproximando-se de Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Quem é que lhe deu? O Pai. O Pai é que lhe deu, ele veio debaixo desta autoridade. E tanto é a prova que Jesus veio debaixo desta autoridade, que o centurião romano, quando chegou perto de Jesus, ele reconheceu a autoridade de Jesus Cristo. O centurião tinha um empregado que estava doente, um empregado que ele amava muito, e ele foi pedir ajuda a Jesus Cristo. E, chegando lá, ele diz: olha, o meu criado está doente. Nós já vamos lá ver esta passagem, que está em Mateus 8, de 5 a 13, nós já vamos ler, mas deixe só falar isso. E ele disse: olhe, não é preciso que tu vás à minha casa, porque eu também sou um homem que tem autoridade, eu estou sujeito à autoridade, estou debaixo da autoridade e tenho autoridade. E digo a ele: vai,
aquele vem e eles têm que fazer aquilo que eu digo. Ele reconheceu a autoridade que estava em Jesus. Ele via como um soldado que ele era, que Jesus não fazia as coisas por si próprio. Que Jesus não falava de si próprio. Que havia alguém que governava, que tinha autoridade sobre a vida de Jesus Cristo. Vamos lá ver? Em Mateus 8, de 5 a 13. Já encontraram? Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe rogava, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e horrivelmente atormentado. Respondeu-lhe Jesus: Eu irei e o curarei. O centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente dize uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Este homem reconheceu que Jesus Cristo estava debaixo de autoridade, que ele não fazia as coisas por si próprio. Mais uma outra prova de que Jesus não fazia as coisas por si próprio, mas sempre obedecendo ao Pai, que quando Jesus estava prestes para ir para a cruz, Jesus estava agonizando, e ele fez uma oração: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Mateus 26, 36 a 46. Eu, por enquanto, só estou mostrando a você que o reino de Deus está seguro debaixo da autoridade de Deus. Que o próprio Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele se movimentou debaixo dessa autoridade. Mateus 26, 36 a 46. Vamos ler o versículo 39. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Versículo 42. Retirando-se mais uma vez, orou dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Faça-se a tua vontade. Jesus Cristo mostrou a nós, em tudo ele foi o nosso exemplo, de que nós, meus irmãos, não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus. Nós estamos aqui debaixo da autoridade de Deus. Quando Jesus foi preso e foi diante das autoridades, Jesus, por exemplo, não respondeu a Pilatos. Jesus não disse nada, só disse 2 palavrinhas ao Pilatos. Mas quando ele estava diante do sumo sacerdote, Jesus respondeu. Aí é que Jesus deu uma resposta para ele. Por quê? Porque Jesus não reconhecia a autoridade de Pilatos, apesar de Pilatos ser o presidente daquilo. Mas o que tinha mais autoridade era o sumo sacerdote. Podemos ver isso daí. É aí mesmo em Mateus 26, no versículo 62. Levantou-se então o sumo sacerdote e perguntou-lhe: Nada respondes? Que é que esse depões contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E o sumo sacerdote: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: É como disseste. Contudo vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Foi a resposta que Jesus deu. E quando chegou diante de Pilatos, Pilatos o interrogou. E no versículo de número 14, versículo 11,
de Mateus 27. Jesus, pois, ficou em pé diante do governador e esse lhe perguntou: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: é como dizes. Mas ao ser acusado pelos principais e pelos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Versículo 14. E Jesus não lhe respondeu a uma pergunta sequer, de modo que o governador muito se admirava. Jesus ficou quieto. Jesus só respondeu a quem tinha autoridade, que no caso era o sumo sacerdote, era o líder da igreja de então. Meus irmãos, é muito importante nós compreendermos o princípio de autoridade e submissão logo à partida. Você vai ver quais são as implicações disso aqui agora para frente. Nós já vimos, só vou recapitular para você não se esquecer, que todo o reino de Deus está debaixo da autoridade da palavra de Deus. Guarda isto. Agora, quando é que começou a rebelião? Quando é que começou a rebelião? Quando tudo foi criado, tudo foi feito perfeito, tudo foi feito bom. Não havia rebelião. Mas em algum tempo, iniciou-se a rebelião. Iniciou-se a desobediência à palavra de Deus. E nós vamos ver agora o quão importante é isto, de entendermos, meus irmãos, que nós estamos debaixo da autoridade de Deus e que nós devemos obedecer a Deus. Porque se nós não o fizermos e não obedecermos às autoridades instituídas por Deus, que nós vamos também ver na palavra, nós vamos estar incorrendo no mesmo pecado que o diabo cometeu. Por isso que eu disse no princípio, que muitas vezes nós condenamos um homem ou uma mulher que comete adultério, crucificamos, e quando alguém comete rebelião, nós damos tapinha nas costas e dizemos que é nosso irmão. O adultério está errado? Está errado. Mas quando alguém comete um pecado de rebelião, ele está se igualando a Satanás. Ele está fazendo oposição direta a Deus. E isto, Deus não perdoa. Isto, Deus não perdoa. Então, meus irmãos, nós temos que mudar alguns conceitos, algumas coisas. Nós não vamos premiar o adultério, não, senhor. Nem a fornicação, os pecados da carne. Mas muito menos nós podemos premiar os rebeldes e os que cometem rebelião e divisão no corpo de Cristo. Nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque eles são iguais a Satanás. Cometeram o mesmo pecado de Satanás. E isso é muito grave. Como é que tudo começou? Começou com Satanás, com a origem de Satanás. Vamos ver a palavra de Deus em Isaías. Capítulo 14. Quem é que está compreendendo? Diga amém. Eu estou falando mesmo devagar para você entender bem isso, que você vai ver o desenrolar desta lição e muita coisa vai se tornar luz dentro de você. Isaías 14. E vamos ler do versículo 12 até o versículo 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que prostravas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas da nuvem e serei semelhante ao Altíssimo. Versículo 15. Contudo, levado serás ao Seol, ao mais profundo do abismo. Vamos ainda, antes de eu comentar isto, para Ezequiel. No versículo, capítulo 28. Do versículo 11 ao 19. Ezequiel 28, 11 a 19. Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe:
Assim diz o Senhor Deus: tu eras do selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda a pedra preciosa, a cornalínea, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. Daí você vê por que os macumbeiros gostam muito de tambores e essas coisas todas. No dia em que foste criado, foram preparados. Eu te coloquei com um querubim da guarda. Estiveste sobre o monte santo de Deus. Andaste no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência e pecaste. Pelo que te lancei, profanado, fora do monte de Deus, e o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas. Versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, na injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, à vista de todos os que te contemplavam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Chegaste a um fim horrível e não mais existirá por todo o sempre. Meus irmãos, aqui nesses 2 capítulos que nós lemos, fala acerca da origem de Satanás. Ele era chamado de Lúcifer, anjo de luz. E ele estava diante de Deus. Ele era como se fosse um maestro lá no céu. E ele estava, muitas coisas foram criadas para ele quando ele foi criado. Ele estava à frente. É como se ele conduzisse os louvores lá no céu. Ele tinha um cargo importante. Foi criado por Deus com uma função importante. Mas à medida que ele recebia aquelas glórias todas que não era dele, era de Deus, o que começou a passar por a cabeça dele? Eu também sou igual a Deus. Eu também sou tão poderoso quanto Deus. Eu também posso. Se todos chegam aqui e se prostram, por que não vão se prostrar diante de mim? Por que eu tenho que entregar isso para Deus? Fico para mim. Vou subir às mais altas das nuvens e lá eu construo o meu trono. Vou passar acima de Deus. E qual era a ideia dele? Até Deus vai ter que se prostrar a mim. Hã? Como? Não entendi. Semelhante a Deus. Veja só. Querer ser igual a Deus. Semelhante a Deus. Parecido com Deus. O que ele queria? Receber a glória da mesma forma que Deus recebia. O diabo, Lúcifer, pecou aqui de 2 formas, por assim dizer. Primeiro, ele pecou contra a santidade de Deus. Ele estava iludido. Ele se iludiu. Ele se corrompeu. Eu também posso ser. Afinal de contas, eu também sou bonito. Eu também tenho glória. E ele pecou também contra a autoridade de Deus. Ele quis se colocar acima de Deus. Semelhante a Deus. Ele queria se colocar no mesmo patamar de Deus. Queria se colocar no mesmo patamar de Deus. Então, o que nós vemos aqui? Ele disse, no versículo, lá em Isaías. Volta lá, Isaías 14. Versículo 13. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte.
subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Igual ao Altíssimo. Quem é que pode ser igual a Deus? Como é que a criatura pode dizer ao que lhe formou, eu sou igual a ti? É impossível. Mas era o que este Lúcifer quis. Foi o que ele intentou. E ele estava no Monte Santo de Deus. Diz lá em Ezequiel 28, no versículo 13 a 17 que nós acabamos de ler. Ele estava no lugar santo de Deus. Ele pecou contra a autoridade de Deus quando ele dizia, eu subirei acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele se pôs contra a autoridade de Deus. Quem é que está entendendo isso? E depois ele pecou contra a santidade de Deus, por quê? Porque ele estava no Monte Santo de Deus. Ele estava no lugar ali onde Deus estava, no Monte Santo de Deus, na casa de Deus. O pecado dele, o erro dele, o que provocou a queda dele, foi querer estabelecer o trono dele acima das mais altas nuvens, de querer se posicionar como se fosse Deus. E aí o que acontece? Ele viola a autoridade de Deus. Ele vai contra a autoridade de Deus. Deus foi o Criador de todas as coisas. E ele viola esta autoridade. Nós vimos que pela palavra de Deus, debaixo da autoridade da palavra de Deus, todas as coisas foram criadas. E Satanás viola esta autoridade. Vamos ver aqui, 2 Coríntios, 7. 2 aos Coríntios 7, versículo 1. Nós vamos ver aqui nesse versículo que as impurezas da carne, os pecados da carne são contra a santidade de Deus. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Quando você anda na carne e comete os pecados da carne, você está indo contra a santidade de Deus. Então, há perdão. Deus perdoa. É bom que não pequeis, mas se alguém pecar, não é para estar andando em pecado toda hora. Mas se pecarmos, se acontecer de anos em anos assim distantes, então Ele nos perdoa. Agora, contra a autoridade, não houve perdão. Não houve perdão. Romanos 13:2. O pecado contra a autoridade, a rebelião, traz sobre si condenação. Olha o que é que diz Romanos 13:2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos o quê? A condenação. Posso ouvir um amém? Trarão sobre si mesmos a condenação. Meus irmãos, contra a santidade Deus perdoa. Contra a autoridade de Deus traz condenação. Quem é que está compreendendo diz amém? Quando nós falamos de autoridade de Deus, as pessoas pensam logo, a Deus eu sou sujeito à autoridade dele. Mas acontece que para nós sermos sujeitos a Deus, à sua autoridade, nós temos que ser sujeitos às autoridades que Deus instituiu aqui na terra. Nós temos que ser sujeitos às autoridades que Deus nos deu aqui na terra. Aí mesmo em Romanos 13, versículo 1, diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores,
Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. Porquanto ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador em ira contra aquele que pratica o mal. Pelo que ele é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. E por esta razão também pagais tributo, porque são ministros de Deus para atenderem a isso. Dai a cada um o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Meus irmãos, quando se fala em autoridade, ninguém toma para si esta honra, a não ser aqueles que foram chamados por Deus, como foi Arão. Qual é esse versículo, pastor? Que ninguém toma para si esta honra, a não ser aqueles que foram chamados por Deus, pastor Luiz, lembra? Ninguém toma para si esta honra, a não ser aqueles que foram chamados por Deus, como foi Arão. Ninguém toma para si esta honra. Quando se falamos de autoridade, toda autoridade, quer sejam os governantes, quer seja os homens de Deus, os pastores, foram todos instituídos por Deus. E nós temos que compreender isso, meus irmãos, porque uma pessoa quando diz assim, eu não me submeto a homens, eu só me submeto a Deus. Esse é um mentiroso. Esse é um mentiroso. Porque como é que ele pode dizer que se submete a Deus se ele não viu a Deus? Se ele não submete aos homens a quem ele vê, como é que ele pode se submeter a Deus a quem ele não vê? Ele é mentiroso. Se nós dizemos que amamos a Deus e não amamos a nosso irmão, como é que isso é verdade? Se nós não vimos a Deus, como é que podemos dizer que dizemos que amamos a Deus quando nós nem sequer amamos ao nosso irmão a quem nós vemos? E o princípio? Hebreus 5,4 diz que ninguém toma para si esta honra. Foram constituídos por Deus. Hebreus 5,4. Ora, ninguém toma para si esta honra, senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. Ninguém toma para si esta honra. A autoridade, ela é dada por Deus. E nós devemos nos submeter à autoridade de Deus e às autoridades por Deus instituídas. Vamos ver Hebreus 13, versículo 17 e 18. Obedecei a vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isto vos não seria útil. Orai por nós, porque estamos persuadidos de que temos boa consciência, sendo desejosos de em tudo portar-nos corretamente. Meus irmãos, olha o que diz a palavra de Deus. Que nós devemos obedecer, estar sujeito aos nossos guias, aos nossos líderes. E orar por eles. E orar por eles. Isto implica em quê? Implica numa situação que se eu não concordo em algo que o meu líder está fazendo, eu de maneira nenhuma, eu posso me levantar contra ele. Eu posso falar mal dele. De maneira nenhuma, eu posso chamar outro irmão e dizer, olha, eu não concordo com aquilo que o pastor está fazendo. Porque se você fizer isso, você é exatamente igual a Satanás. Como é que Satanás tirou 1/3 dos anjos de Deus? Como é que foi? Quer saber como é que foi? Ele chegou ali,
com uma conversinha mansa. E a gente sabe que ele tem uma conversa mansa, porque quando ele chegou para Eva, ele chegou ali como uma serpente, falante. E a serpente, ela encanta, não é? Ela engana ali os seus, ficam hipnotizados, as suas vítimas ficam hipnotizadas. E ela chegou ali falando, mas ela não chegou direto. Epa, você, Eva, já foi ouvir Deus está ultrapassado. Esse evangelho que Deus prega está ultrapassado, você ainda está nessa. Não, como é que ele chegou? Por um acaso, Deus não falou assim? Ele vem chegando falando a palavra. Ele não vem falando bobagem. Ele vem falando a palavra. Quando ele foi tentar Jesus, o que é que ele disse? O que é que ele disse? Está escrito. Está escrito. Quando ele foi falar com os anjos, ele foi com uma conversa muito sutil. Você não pensa que ele já chegou lá e foi falando que Deus está arcaico, que Deus está velho? Ele foi usando os argumentos muito certinhos. Porque veja, 1/3 dos anjos do céu foram seduzidos pela conversa dele. Mas ele chegava em um e dizia, Deus, não está escrito assim, mas Deus está arcaico, Deus está velho. Você não fale disso. Deus é Deus. Deus é Deus, é o Deus Todo-Poderoso, é o eu sou. Bom, com esse eu já não consigo nada. Chegava para outro, não está escrito assim? Tá. Então, mas se a gente fizesse assim, não era melhor? Peraí, nunca tinha pensado nisso. É verdade. Quem sabe a gente não pode dar uma melhorada? Pois é, já que você não quer ficar acima dele, mas você quer ser semelhante a ele, então você poderia dar uns toques para ele, não é verdade? Eu voto em você. Eu te apoio. 1/3 dos anjos do céu foram enganados dessa forma. Por isso, meus irmãos, o que diz a palavra de Deus? Se eu não concordo com algo que o meu líder está fazendo, o que eu tenho que fazer? Orar. 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 Buscar a Deus direção, buscar a Deus conhecimento, buscar a Deus sabedoria. Senhor, eu não compreendo. Eu não compreendo o que é que se passa. Mostra-me pela tua palavra. Meus irmãos, quando nós nos submetemos à autoridade, é o maior medo de Satanás. Satanás não tem medo quando você fala a palavra, porque ele fala melhor do que a gente. Ele conhece a palavra melhor do que todos nós. Satanás tem medo quando você se submete à autoridade de Deus. Quando você se submete à autoridade de Deus, aí é que o diabo começa a ficar preocupado. Aí é que ele começa a ficar com medo. Vamos lá para Tito 3:1. Tito 3:1. E depois vamos logo em seguida para Tiago 4:7. Tito 3:1 diz assim: adverte-lhes que estejam sujeitos aos governadores e autoridades, que sejam obedientes e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas moderado, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Ninguém deve ser contencioso, criando contendas, difamações, falar mal, mas sejam todos o quê? Mostrando mansidão para com os homens. Em Tiago 4:7, vamos lá ver. Diz assim, leiam todos comigo, vamos ler todos juntos. Tiago 4:7, se já encontraram, diga amém. Então vamos ler todos juntos. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Meus irmãos, Satanás não tem medo quando você prega o evangelho. Satanás não tem medo, meus irmãos, quando você fala a palavra de Deus. Satanás tem medo quando você se submete à palavra de Deus, quando você se sujeita a Deus. Porque quando você se sujeita a Deus, você tem força para resistir a Ele. E aí o que ele tem que fazer? Ele tem que fugir de você. Ele tem que cair fora.
Então, meus irmãos, quando nós falamos em submissão, falamos que nós nos submetemos a Deus e também temos que nos submeter às autoridades instituídas por Deus. Nós não colocamos os olhos nos homens, mas colocamos os olhos no Deus que está acima deste homem. Nós não colocamos os olhos nos homens, mas colocamos os olhos em cima do Deus que está sobre ele. E aí nós devemos obedecê-lo. Vamos ver aí 1 Pedro 2,13. Sujeitai-vos a toda a autoridade humana por amor do Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus. Porque assim é a vontade de Deus. Quando nós nos submetemos, meus irmãos, a um homem, nós vemos a autoridade de Deus que está sobre a vida dele. E é esta autoridade que nós devemos obedecer. Assim não importa quem é o homem. Assim não importa quem é o homem. Nós vemos a autoridade de Deus que está sobre a vida dele. Vamos a Daniel. Quatro, 17. Daniel 4, 17. Esta sentença é por decreto dos vigias e por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E o dá a quem quer. E até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Veja, que ninguém toma para si esta honra. É Deus que dá. Ninguém se intitula, eu sou líder, eu sou pastor. É Deus que chama. É Deus que constitui, é Deus que dá a sua unção, é Deus que dá o seu poder, é Deus que dá esta autoridade. E consequentemente, o que é que nós devemos fazer? Devemos nos submeter a esta autoridade. Devemos obedecer. E nós, meus irmãos, temos que ter muito cuidado em nunca falar mal desta autoridade, nunca falar mal deste homem de Deus. Nós nem sequer podemos falar mal dos nossos governantes. Quanto mais dos homens de Deus que estão sobre nós. Mesmo que nós não venhamos a concordar com alguma coisa que a gente acha, por algum motivo, mesmo que a gente tenha coisas na mão, mas nós temos que fazer a palavra de Deus para que nós não incorramos no mesmo problema que o diabo. Quem é que está compreendendo? Atos 5, 29. Importa antes obedecer a Deus que aos homens. Por quê? Porque quando nós obedecemos a alguém, nós estamos obedecendo à autoridade de Deus que está sobre a vida dele. E se ele falhar, ele vai prestar contas diante de Deus? Ele vai prestar contas diante de Deus? Posso ouvir um amém? Então, meus irmãos, não importa quem é um homem que está sob comando. Pode até ser que ele saiba menos do que nós. Mas se é a autoridade que Deus instituiu, é a ele que nós temos que nos submeter. É a ele que nós temos que nos submeter. Nós vimos aqui em Daniel que ele pode dar ao mais humilde dos homens. Deus é quem escolhe, não somos nós. Não somos nós. Em Provérbios, capítulo 8, estou passeando com você pela palavra de Deus, para você ver o que é que diz a palavra. Provérbios 8, versículo 15 e 16, diz Deus assim: por mim reinam os reis e os príncipes decretam que é justo. Por mim governam os príncipes e os nobres. Sim, todos os juízes da terra. Por mim, por ele. Quem tem governo está governando por Deus. E ele não diz aqui que é mal ou bom, diz que toda
Todo está governando por ele. Vamos ainda ver mais um. Atos 23, 5. Um exemplo de Paulo. Estava acontecendo uma situação com Paulo e no versículo 4 dizia assim: e os que estavam ali disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? Versículo 5, disse Paulo: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. Não dirás mal do príncipe do teu povo. Então nós estamos vendo, meus irmãos, em todo lado, pela palavra de Deus, que o reino de Deus, tudo está debaixo da autoridade da sua palavra. Tudo foi criado e permanece debaixo da sua autoridade. Nós vimos onde é que começou a rebelião. Começou com Satanás. A rebelião é proveniente de Satanás. É proveniente de Lúcifer. Satanás, o adversário. E nós vemos, meus irmãos, que quando entram em rebelião, quando alguém entra em rebelião, está cometendo o mesmo pecado que Satanás cometeu. Ou seja, está indo contra a autoridade de Deus. Eu estou indo contra um homem, mas nós vimos pela palavra de Deus que toda autoridade provém de Deus. Toda autoridade provém de Deus. Quando você se levanta a falar de um homem de Deus, quando você se levanta a falar de alguém que tem autoridade, você está se falando contra Deus e indo contra a autoridade de Deus. Mas pastor, ele está fazendo algo que eu não concordo. Algo que eu acho que está errado. O que é que nós vimos pela palavra de Deus? Não fale mal, vá orar. Vá orar. É isso que nós devemos fazer. Porque o diabo começou a falar mal de Deus. E é assim que começa a rebelião. E a rebelião ela é como pecado de feitiçaria. Ela é como pecado de feitiçaria. Meus irmãos, nós temos que mudar muita coisa. Porque está aí, muitas vezes, o porquê. Que muitas vezes as pessoas gostam muito de falar de fé e etc. Mas as coisas não acontecem na vida. Porque há outros princípios que são tão importantes quanto esses. Que se nós não praticarmos, as coisas não acontecem na nossa vida. O que é que nós devemos fazer? Nós não devemos andar por aquilo que achamos certo ou errado. Porque aquilo que nós achamos muitas vezes certo ou errado, não condiz com a palavra de Deus. Então como é que nós devemos andar? Por um forte senso de obediência. Obedecendo em tudo a palavra de Deus. Mas ele faz algo que eu não acho certo. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus e vamos fazer o que diz a palavra de Deus. Nós vamos ver nas próximas lições vários exemplos de pessoas que se levantaram contra um homem de Deus e o que é que aconteceu com eles. Miriam e Arão, por exemplo. E Miriam e Arão começaram a falar: olha lá, Deus também fala conosco. Não fala só com Moisés. Não fala só com Moisés, também fala comigo. Deus também me usa. Deus também me usa. E Deus diz: saiam lá da tenda, vão lá para fora. E Deus começou a chamar a atenção deles. Com vocês? Com os outros? Eu falo por sonhos, às vezes por visões. Mas com Moisés, eu falo com ele ouve a minha voz, ele vê a minha face. Cara a cara. E a nuvem saiu, e de repente Miriam estava branca, com lepra.
Deus premiou o pecado? Não, senhor. Deus não premiou o pecado. Mas Deus não pode ver o pecado maior que é contra a autoridade. Moisés teve sua recompensa. Mas ninguém pode se levantar contra a autoridade que Deus instituiu. Nós vamos ver o exemplo de Davi e Saul. Davi já era ungido rei, mas Saul ainda estava lá, e Davi não tocou no ungido de Deus. Nós vamos ver essas referências todas. É muito importante, meus irmãos, você compreender isso. Abra aí a sua Bíblia em 1 Samuel 15. (22). Primeiro Samuel, eu estou dizendo a você que você não deve andar por aquilo que você acha certo ou errado, mas sim por um forte senso de obediência. 1 Samuel 16, 22 diz assim: Samuel, porém, disse: tem porventura, 15, 22, perdão. Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de adivinhação, e a obstinação, ou feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Daí você vê, irmãos, o quão importante isto é. Saul desobedeceu a Deus e foi rejeitado por Deus. Perdeu o reinado, perdeu a glória, perdeu tudo. Perdeu tudo. Daí também nós vemos porque que muita gente não tem resposta às suas orações. Porque andam em desobediência a Deus. Não obedecem à voz de Deus. E o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, nós, meus irmãos, temos, sim senhor, que ter um forte senso de obediência nas nossas vidas. E se nós vemos que alguém está errado, nunca, jamais devemos nos levantar contra ele. Por quê? Porque nós vamos estar cometendo o mesmo pecado que Satanás cometeu. E poderemos correr o risco, ou seremos mesmo rejeitados por Deus. Você está vendo a gravidade disso, irmãos? Você está conseguindo ver a gravidade da rebelião, a gravidade de quando você fala mal de um ungido de Deus? De alguém que tem autoridade? Esse princípio de autoridade e submissão, meus irmãos, é muito importante. Porque muitas vezes nós vemos, um pastor escolhe alguém, e dá-lhe um título, dá-lhe uma posição, e de repente aquela pessoa já se acha alguém, já quer ser mais que o seu mestre. Afinal de contas, eu também sei ouvir a Deus, não é só o pastor. Afinal de contas, eu também oro, eu também leio a Bíblia, eu também tenho discernimento. Quem ele pensa que ele é? Mas afinal de contas, a criatura pode virar para o Criador: por que é que me fizeste assim? Se você hoje é o que você é porque Deus usou alguém para lhe dar autoridade para você fazer alguma coisa. O próprio Jesus não veio. Jesus tinha poder, ele podia fazer o que ele quisesse. Mas a todo tempo, Jesus disse: Pai, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Jesus foi o nosso maior exemplo, meus irmãos. Ele é o exemplo que nós temos que seguir. Jesus podia ter se recusado a ir para a cruz. Claro que podia. Quem é que disse que ele não podia recusar?
Podia, sim, Senhor. Mas o que é que ele disse? Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele se submeteu de livre vontade. Submeteu de livre vontade. Posso ouvir um amém? Amém. Nós precisamos, irmãos, conhecer o nosso Deus. Nós precisamos conhecer o nosso Deus, conhecendo a sua palavra. Isso é muito importante. Abra aí em Gálatas. Versículo 9. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Quando nós conhecemos a Deus, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos obedecer a sua palavra. Nós vamos sair das iniquidades, nós vamos sair do pecado, e não queremos voltar para lá. É isso que Paulo perguntava para ele: como é que vocês, já sendo conhecendo a Deus, ou já sendo conhecidos de Deus, querem voltar para esses rudimentos, para essas coisas antigas? Se nós conhecermos a Deus, e formos conhecidos dele, o que vai acontecer? Nós vamos querer obedecê-lo. Obedecer a sua palavra. Se nós somos ovelhas do Senhor, nós vamos conhecer a sua voz. João 10,14. Diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Veja uma coisa. 3 situações distintas. Satanás conhecia a Deus e o que é que ele fez? Revoltou-se. Adão conheceu a Deus e o que é que ele fez? Desobedeceu. E Jesus conhecia a Deus e o que é que ele fez? Humilhou-se e tomou a sua cruz. E seguiu até o fim. Tomou a sua cruz em obediência. E com isto, redimiu o homem da sua rebelião. Para nós terminarmos, vamos ali a Filipenses. Esta lição ainda vai continuar. Ainda há muita coisa que falar desta própria lição, mas não consigo falar tudo hoje. Filipenses 2. E vamos ver o versículo de 5 a 11. Filipenses 2, de 5 a 11. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Esse é o sentimento que nós devemos ter. Jesus é o nosso exemplo. E o que é que nós vemos? Que Jesus Cristo, sendo em forma de Deus, sendo Deus, Ele não se usou disso. Ele não se usou disso. E isso nos diz o quê? Que quando nós nos submetemos a alguém, nós somos iguais. Eu sou igual ao pastor Dirceu. Mas ele é a autoridade sobre a minha vida. Então o que é que eu faço? Eu me submeto. Eu também ouço a Deus? Também leio a palavra de Deus? Claro que sim. Mas é que como se Deus falasse para nós, a Ele, eu falo cara a cara. Com vocês eu falo sonhos e visões, em sonhos e visões.
Nós pensamos, irmãos, muitas vezes que é assim. Eu também ouço a Deus, o que Deus fala para ele, fala para mim. Não fala. Não fala. Há coisas que Deus revela ao líder, ao pastor principal, que não revela a mais ninguém. E se nós sabemos de alguma coisa, é porque Deus revelou a ele. Muitas vezes nós nos achamos que somos os bons, mas não somos. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais sábios do que os filhos da luz, não é verdade? Muitas vezes é o que acontece. Num banco, por exemplo, existe o presidente do banco. E o banco tem várias agências. O presidente do banco quer mandar uma correspondência para uma agência. Vai mandar para quem? Para o faxineiro? Para o segurança da porta? Mas ele também é humano? Ele também é inteligente? Qual é a diferença? Se ele mandar para o faxineiro também vai ler e todo mundo vai ouvir. Tem diferença? Tem diferença ou não? Falem comigo. Para quem que ele vai mandar? Para o gerente da agência, o gerente geral. Por quê? Porque é o gerente geral que tem a autoridade sobre aquela agência, não é o faxineiro. Não é o balconista, não é o caixa. Há diferença. No reino de Deus também há diferença. Mas nós olhamos assim, lá fora no mundo temos que se respeitar, mas na igreja todos nós somos irmãos e temos que viver tudo juntinho, tudo é mesmo panela do mesmo saco, farinha do mesmo saco. Não somos não, Senhor. Há diferença no reino de Deus. Nós vamos ver nas próximas lições as hierarquias que Deus instituiu. Há hierarquias que Deus instituiu. Nós não somos iguais. Dentro da igreja há hierarquias instituídas. Há o pastor principal, que é o líder principal, é quem tem a revelação de Deus, a visão de Deus. E depois este homem de Deus, como ele conhece a palavra de Deus, o que é que ele faz? Ele delega a autoridade, delega parte da sua seara aos outros. Um músico não pode dizer, o pastor não sabe nada, quem sabe aqui sou eu. Eu é que tenho aqui o dom da música, eu é que sei tocar, eu é que sei cantar. Senta, porque não sabe fazer nada. É rebelde. E se estiver aqui em cima, está oferecendo fogo estranho ao Senhor. O pastor pode não saber nada de música. Ele pode nem saber cantar bem. Mas ele é o pastor principal. E se ele mandar parar, tem que parar. Se ele quiser intervir, ele pode intervir. O pastor Dirceu, por exemplo, ele não intervém, porque ele deixa as coisas, ele tem controle sobre tudo. Mas o dia que ele quiser intervir, que ele quiser subir, ou quiser falar qualquer coisa, o músico, se ficar amuado, puxa, agora que eu estava dando meu showzinho particular aqui, o pastor aparece. Esse músico não serve para estar aqui em cima. Não serve. Meus irmãos, nós somos sujeitos à autoridade. Eu, por exemplo, estou dando a palavra aqui. Estou a falar pelo Espírito de Deus. Mas ele é a autoridade aqui. Se ele quiser mandar parar, eu vou parar. Eu vou parar. Por quê? Porque a autoridade maior aqui é ele. Você está compreendendo isso, meu irmão? E se eu me levantar contra essa autoridade, eu estou trazendo prejuízo sobre a minha vida. Quem diz isto, diz sobre todos os outros. Abre-se congregações a partir desta igreja. E o bonitinho que está sobre uma congregação, eu sou o bom. Estou aqui, cresceu pela minha fé. Eu é que sou o máximo. Não é nada, irmãos. Não é nada. Eu, por exemplo, eu saí de um ministério em que só uma das minhas igrejas que eu tinha 15 mil pessoas. E quando eu saí, não trouxe ninguém, ficou lá tudo. Não trouxe um tostão, não trouxe carros, eu tinha 2 Mercedes, ficou lá tudo. Não trouxe nada, por quê? Porque não era minha. E se eu trouxesse alguém, eu estava em rebelião. Eu estava em rebelião, cometendo o mesmo pecado que Satanás cometeu. Estão a entender agora as coisas? E se eu falar contra o ungido de Deus que está lá, eu estou mal. Por quê? Eu estou trazendo maldição sobre a minha vida. E posso correr o risco de ficar leproso como Miriam ficou. Ah, eu quero ajudar. Mas quem é que te mandou ajudar?
Quem é que te mandou ajudar? Quando é que foi que Deus te colocou como ajudador? Meus irmãos, mesmo quando a gente tem uma palavra, pode ser de Deus, pode, mas tudo isso está sujeito ao pastor. Nós não podemos começar a pensar que eu sou aqui o bom. Eu sou melhor do que aquele. Quem entra em rebelião entra na condenação do diabo. Quem entra em rebelião entra na condenação do diabo. Abra aí em Isaías 1. Eu já ia terminar, mas tenho que terminar falando isso. Isaías 1, 19 e 20. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, pois a boca do Senhor o disse. A gente gosta do 19, não é? Mas o 20 também é para ser lido. Se quiserdes e ouvirdes, se obedecer, o melhor desta terra é teu. Mas se não quiser, serás devorado à espada, pois a boca do Senhor o disse. Deus é tão claro. Quem entra em rebelião, entra na condenação do diabo. Quem entra em rebelião, entra na condenação do diabo. Qual é o exemplo que nós temos que seguir? O exemplo de Jesus Cristo. Qual é o exemplo que nós temos que seguir? O exemplo de Jesus Cristo. Em tudo, Ele foi o nosso exemplo. E Ele foi obediente até o final, até a morte. No versículo João 13:15, Ele diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Jesus, em tudo, é o nosso exemplo. Em 1 Pedro 2, 21 e 22 diz, 1 Pedro 2, 21, 22, diz assim: porque para isto fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca achou engano. Sendo injuriado, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Quem é que deve ser o nosso exemplo? Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos tirar aqui uma lição. Primeiro, nós temos que ter uma atitude de obediência. Em tudo, nós devemos obedecer a Deus. Se quiserdes e ouvirdes, se quiserdes e ouvirdes, se nós obedecermos, há promessas de Deus para quem é obediente. Por isso que Jesus Cristo recebeu o nome acima de todo nome. Por isso que Jesus Cristo, diante de Jesus Cristo, todo joelho tem que se dobrar, no céu, na terra e debaixo da terra, e tem que confessar que Ele é Senhor. Por quê? Porque em tudo Ele foi obediente. Nós temos que praticar a obediência. Não só nós devemos ter esta atitude, mas devemos praticá-la. Devemos incutir isso dentro dos nossos filhos, dentro da nossa casa. Se alguém vier para você com conversinhas igual Satanás veio, lembra-se desse exemplo. Meu irmão, você não acha que o pastor está assim, assado, que isso está errado e não sei o que lá? Meus irmãos, lembra. Epa, peraí, é Satanás a vir para mim. Ah, mas é meu irmão. É. Um dia Jesus estava falando e o Pedro, isso não vai acontecer não. Jesus vira e o Pedro era um dos discípulos amados. Para trás de mim, Satanás. Pedro era um dos discípulos amados. Você tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado. Mesmo quando nós estamos praticando, meus irmãos, mesmo quando eu tenho autoridade sobre as pessoas, eu tenho que encarar isso como sendo nada. Paulo foi um exemplo incrível. Paulo foi o maior apóstolo de todos.
Nunca existiu um apóstolo como Paulo. E, no entanto, Paulo dizia, isto para mim não é nada, considero como esterco. E Paulo tinha um poder de Deus, Paulo tinha uma autoridade dada por Deus. E, no entanto, Paulo reputava aquilo tudo como nada, como esterco. Nós devemos ser assim também. Posso ouvir um amém? Nós vamos continuar estudando isso, irmãos. Para quê? Para que muita coisa seja esclarecida na nossa vida. Para que principalmente você que serve na casa de Deus, quer seja como um pregador da palavra, como um músico, como um professor aí da escola dominical, você entenda que você não tem as coisas de si próprio. Vem de Deus, através das autoridades que Deus instituiu nesta igreja. E temos que colocar um ponto final e reverter as coisas, que é, se alguém errou, alguém adulterou, Deus vai perdoá-lo. Ninguém está dizendo que é para andar aí no adultério, porque os adúlteros também serão condenados. Mas nós temos que reverter as coisas e deixar de andar de braços dados com rebeldes. Por quê? Quem é rebelde está na mesma condenação que o diabo. E se você andar com ele, você corre o mesmo risco também de entrar nesta condenação. Uma vez, um pastor disse-me assim, você é brasileiro e você sabe como é que é lá no Brasil, né? Eu falei, não, até que não sei. Mas as igrejas formadas são assim. 1/3 é das pessoas que vêm com a gente quando a gente sai de uma igreja. E eu virei para ele e disse, rebeldes, faz rebelião numa igreja, sai, leva 1/3. Pois, não é bem assim, não é? Sabe como é que é? Outro terço é das pessoas que sabem que você abriu uma igreja e saem das igrejas dela e vêm correndo para onde você está. E só 1/3 é aquilo que a gente ganha para Jesus verdadeiramente. E eu virei para ele e disse, olha, na sua igreja só tem 1/3 que vale alguma coisa. 2/3 não vale para nada. São tudo rebeldes. Tudo rebeldes. Quer dizer, primeiro faz rebelião, traz 1/3. Já começa uma igreja debaixo da condenação do diabo. Debaixo da condenação do diabo. Então, meus irmãos, hoje, você guarde isso. Primeiro, todo o reino de Deus está firmado, foi criado e está firmado debaixo da autoridade da palavra de Deus. Você ouviu também de onde é que começou a rebelião? Começou com Satanás. E que nós devemos ser obedientes em tudo, seguir o exemplo de Jesus Cristo. E quem é rebelde está debaixo da condenação do diabo. Qual é que você escolhe? Se quiseres e ouvires, comerás o melhor desta terra. Mas se recusares e fores rebeldes, cairá a espada, assim diz o Senhor. A escolha é nossa, não é de mais ninguém. Posso ouvir um amém? Então tenham todos um bom dia, graça e paz, e até a noite em nome de Jesus.